Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus quem disse isso? Ele estava falando com relação ao Espírito Santo. E ele dizia: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, eu quero perguntar nesta noite: será que é possível nós vivermos na plenitude do Espírito Santo? Eu disse quarta-feira passada que plenitude do Espírito Santo é você estar no limite, estar transbordando, estar cheio do Espírito Santo. E viver na plenitude é uma vida estável, sempre cheia do Espírito Santo. É possível nós vivermos uma vida plena todos os dias? É possível viver na plenitude do Espírito Santo? Olha para você, olha para a tua vida. Como viver na plenitude do Espírito Santo? Como estar cheio do Espírito Santo em todos os momentos? Como que a qualquer momento que as pessoas chegarem em nós e desejar um fruto, um sabor do fruto como nós já ensinamos, será que a qualquer momento nós podemos frutificar aquele sabor da fruta que a pessoa precisa naquele momento? Como Jesus mesmo disse quando ele chegou, estava andando por aquele caminho, chegou diante da figueira, a figueira não tinha fruto, ele amaldiçoou a figueira. E eu entendo que o crente, o cristão, quando solicita-se fruto, a hora que alguém precisa de um fruto, se ele não consegue dar aquele fruto naquele momento, eu entendo que essa pessoa não é abençoada. Porque se Jesus amaldiçoou a figueira quando ele procurou um fruto, e que fruto Jesus procurou naquela figueira quando ele passava por debaixo dela? Que fruto Jesus procurou ali? Ele não encontrou o fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. Será que a nossa vida também não é dessa forma? Quando alguém procura em nós um fruto no momento que ele está precisando, e ele não encontra em nós esse fruto, será que nós também não somos amaldiçoados? Queridos, eu coloco essas questões, essas perguntas, que é para nós pensarmos, é para nós analisarmos a nossa vida cristã, é para nós analisarmos nossa vida com relação ao Espírito Santo. O que você me diz? Será que nós verdadeiramente temos sido bênção? O que seria aquela figueira bênção naquele dia para Jesus? Que ela tivesse um fruto que saciasse a fome de Jesus. Ela seria bênção
quando Jesus procurou o fruto nela para saciar a sua fome. Quando as pessoas procuram em nós um fruto e nós não temos para oferecer, nós deixamos de ser bênção. E quando a gente não é bênção, o que a gente é? Maldição. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou você é bênção ou é maldição. Então, quando nós não podemos, eu entendo isso, querido. Quando nós não temos um fruto para oferecer para alguém, quando nos procura, quando bate a nossa porta, nós nos tornamos maldição para aquela pessoa. Uma pessoa que está desesperada precisa de uma palavra de consolo. Ela bate na sua porta, vai conversar com você, você não tem a palavra de consolo a ela. Você não foi bênção na vida dela. E se você não foi bênção na vida dela, não tem o meio termo. Jesus está dizendo aqui, em João, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo. Então, querido, se nós cremos, como João está dizendo, se nós cremos em Jesus, de dentro de nós, o Espírito Santo, ele deve fluir de dentro de nós. Do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse com relação ao Espírito Santo. Viver na plenitude do Espírito Santo é possível? É importante? É necessário? Tanto faz como fez. E nós vamos ver aqui nesse estudo, irmãos, eu fico muito preocupado, não estou dizendo que não, mas com a salvação de uma pessoa que não vive na plenitude do Espírito Santo. Eu fico preocupado, muito preocupado, com relação à salvação dessa pessoa. Eu não sei como Deus vai resolver, é um problema para Deus resolver. Não é pastor, não é diácono que vai resolver essa situação. Amados, existem muitos que não têm sede, tem muitos que não têm desejo, estão satisfeitos com a sua fé, estão satisfeitos com as suas obras, confiam na sua profissão de fé ou batismo e esquecem que deve crescer à medida da estatura e a plenitude de Cristo. Será que eu já vi muitos pregadores dizer, e ele está lá na rodoviária, ele está pregando, missionários, principalmente, eles acreditam nisso, que eles estão lá numa rodoviária, eles pregaram o evangelho para fulano de tal, aceita Jesus, aceitou Jesus, está salvo. Está salvo. O que você acha? Você acha que está salvo? Uma pessoa que está na rodoviária, ouviu falar de Jesus, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Será que ele verdadeiramente está salvo? Está salvo, Lucas? Não está, Lucas. O Lucas acha que ele não está salvo. Está salvo, Daniel? Olha, o Daniel também acha. São dois adolescentes. Vou perguntar para um maduro. Toninho, esses dois meninos estão certos? Vamos na palavra de Deus? Toda desculpa é o ladrão da cruz. Só que o ladrão da cruz, ele não teve mais oportunidade, era o último momento de vida dele. O eunuco se batizou. Muito bem, o eunuco, ele creu e se batizou. E se o rapaz da rodoviária aceita Jesus no meu coração e... Naquele momento.
Hum. Vamos para o livro a qual nós estamos estudando, em Efésios, porque Paulo fala de Efésios, do Espírito Santo em Efésios, e ele está falando com aquele povo, não é por um acaso, e ele está aproveitando a igreja de Éfeso para ensinar a igreja batista. É isso que Paulo está fazendo. Quando nós abrimos no livro de Éfeso, são ensinamentos do apóstolo Paulo para aquela igreja, e serve para nós hoje, por isso que tem a Bíblia, e está na Bíblia. Efésios capítulo 4, verso de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui com respeito ao desenvolvimento da nossa salvação. Ele está falando aqui que nós não podemos nos conformar, não podemos nos acomodar em apenas um ato: eu aceito Jesus, recebo como meu Salvador e paro por ali. Então Paulo aqui ele está mostrando para os Éfesos que nós temos que procurar o crescimento espiritual. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. E até que ponto? Até onde nós temos que buscar? Até onde nós temos que ir? Qual é que é o nosso ponto? É Jesus Cristo. Nós temos que buscar a estatura de Cristo. Amados, enquanto nós não chegarmos à estatura de Cristo, nós não podemos parar de crescer. Nós não podemos deixar de buscar, de aperfeiçoar a nossa salvação. Um pouquinho mais. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está dizendo que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Viu, Daniel? Viu, Lucas? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós não buscarmos a santificação, se nós não melhorarmos a nossa vida cristã, nós não vamos ver o Senhor, queridos. Então aquela teoria que o ladrão da cruz, ele aceitou Jesus, ele não teve oportunidade para desenvolver a salvação, ele não teve oportunidade para buscar a santificação. Então a pessoa que aceita Jesus, mas continua na vida do pecado, continua no mundo, continua mentindo, continua roubando, continua matando, continua adulterando, esse camarada não verá o Senhor, o que diz a palavra de Deus. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não estou julgando, não estou mandando ninguém para o inferno, só estou falando que nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Eu não quero aqui deixar para você, aceitou Jesus, está salvo. Nós estamos colocando versos, estamos introduzindo a palavra de Deus, para ver que nem tudo que reluz é luz. Temos que buscar o aperfeiçoamento até chegarmos à estatura de Cristo.
E nós temos que buscar a santificação. E buscar a santificação é deixar o mundo, é deixar a vida de pecado, sem a qual ninguém, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Será que a Bíblia entra em contradição? Irmão, é sério. Não há esperança para aqueles que não sentem a necessidade de crescer. Não há esperança para aqueles que não sentem a necessidade de santificarem-se. Se eu acho que eu não preciso me santificar, se eu acho que eu não preciso crescer, todos nós temos que ter esse desejo. Às vezes nós não conseguimos, é outra história. Quando eu tento e não consigo, é uma coisa. Agora, quando eu acho que não precisa, não precisa. Que essa história de santificar, aceitou Jesus, está salvo. Aqui essa história de crescer, de conhecer, para quê? Não é? Eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Não vos engane. Eu não vos engano com essa palavra de não precisar crescer espiritualmente, de não precisar buscar a cada dia a santificação. Eu não vos engano com essa palavra. Como crescer ou santificar sem buscar a plenitude do Espírito Santo? Como crescer na vida espiritual? Como santificar-se a sua vida sem viver na plenitude do Espírito Santo? Será possível nós crescermos sem o Espírito Santo? Será possível nós santificarmos sem o Espírito Santo? Quantas vezes nós já falamos aqui que o Espírito Santo é aquele que você vai fazer uma coisa errada, opa, para por aí. Como é que você vai deixar de pecar se não tiver o Espírito Santo na sua vida? Como é que você vai crescer se não tiver o Espírito Santo na sua vida? Nós temos exemplo de pessoas que estão mais tempo do que eu dentro da igreja, mais de 30 anos dentro da igreja, mais de 20 anos dentro da igreja. Mas eles entram dentro da igreja e vão brincar com o celular, vão bater papo, outros dormem. Como é que vai crescer? Quem é que não deixa crescer, não deixa dormir dentro do culto? É o Espírito Santo. Quem é que não deixa mexer, brincar no celular, ficar mandando mensagem dentro do culto? É o Espírito Santo, querido, não é o diácono. Nós temos diáconos aqui espalhados por todo lugar aqui, e eles não conseguem impedir. Conseguem, Mancredo, impedir de brincar no celular? Consegue impedir alguém de dormir no banco? Não tem homem, não tem polícia que faça isso, irmãos. É o Espírito Santo que mantém a pessoa acordada, sede para ouvir a palavra, desejo de aprender, desejo de crescer, vontade de crescer. É o Espírito Santo. Como crescer? Como santificar-se? Sem o Espírito Santo não tem crescimento, não tem santificação, não tem santidade sem o Espírito Santo. Todo crente comprometido com Deus deve ter o desejo de viver na plenitude do Espírito Santo. Mas para isso é preciso tomar alguns cuidados, fazer algumas escolhas e caminhar em direção da santidade de Deus. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos caminhar em direção da santidade de Deus, em primeiro lugar, com o nosso coração, o desejo de ser santo como Ele é. Sede santo como eu sou, diz o Senhor. Sede santo como eu sou santo. Se nós não tivermos isso como alvo no nosso coração, na nossa mente, de andar em busca da santidade, ter como alvo a santidade,
Meus irmãos, não sei se alguém, se não tiver como alvo a santidade na sua vida, vai ver o Senhor. Pelo contrário, a minha Bíblia diz que não. Se na sua tem uma interpretação diferente, rasga ela e joga fora, viu? Então nós temos que fazer algumas escolhas na nossa vida, porque se nós não fizermos algumas escolhas na nossa vida, jamais nós vamos atingir o objetivo. Mas vamos lá em Efésios, volta lá. Eu sempre tenho ensinado e gosto sempre de lembrar que um versículo, ele tem um contexto. Quando nós citamos um versículo na Bíblia, nós precisamos analisar o que vem antes dele e o que vem depois dele. Um versículo sem contexto, ele dá margens para erros, dá margens para heresia, dá margens para nós satisfazermos a nossa vontade e o nosso desejo. Mas o contexto de Efésios capítulo 5, no verso 18, quando diz, enchei-vos do Espírito Santo, é o capítulo 5 de Efésios. E quando nós vemos aqui no capítulo 5, que fala do enchimento do Espírito Santo, observe que nesse texto, Paulo falou tudo que o cristão não deve fazer, ou que ele não deve ser. E só não faremos essas coisas se estivermos cheios do Espírito Santo, ou se estivermos a caminho da busca da plenitude do Espírito Santo. Olha aqui, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então ele está dizendo aqui, você quer ser cheio, você precisa ser cheio do Espírito Santo, mas para você ser cheio do Espírito Santo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, como filho. O filho imita o pai. O filho imita o pai. O problema é que tem filho imitando o pai que não vale nada. Esse é o grande problema. Mas o filho tem que imitar o pai. O grande problema é quando o pai não dá o direito do filho imitar o pai. E aí sai uma criação de porcaria. Eu sou claro. Paulo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos de Deus. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, olha aí. Como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha o contexto. Olha o que ele fala tudo antes de mandar você se encher do Espírito Santo. Quantas coisas ele reprovou. Quantos conselhos ele deu de coisas que nós não podemos fazer. E falando as coisas que nós devemos fazer. Então Paulo, nesse texto, ele falou tudo o que o cristão não deve fazer ou ser. E só não faremos essas coisas se estivermos cheios do Espírito Santo, ou se estivermos a caminho para nos enchermos do Espírito Santo. Sabe, querido, eu vejo aqui algumas atitudes que devemos tomar para vivermos na plenitude do Espírito Santo. Paulo deixa um rastro de atitudes que nós devemos tomar para sermos cheios do Espírito Santo e para nos mantermos cheios do Espírito Santo. Se você não é, você tem que seguir esse caminho para ser cheio. Se você já é, você tem que seguir esse caminho para se manter cheio. Porque vemos o exemplo de Sansão, quando ele saiu fora, ele perdeu, se esvaziou. Vemos o exemplo de Saul, quando ele saiu fora, ele era cheio, não é? Ele nasceu nazireu, nasceu cheio do Espírito Santo, mas ele perdeu no meio do caminho. Diferente de João Batista. João Batista, como vimos quarta-feira, ele nasceu cheio do Espírito Santo, se manteve cheio do Espírito Santo e morreu cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Nasceu, viveu e morreu. Mas onde João Batista viveu para viver cheio do Espírito Santo? Aonde João Batista viveu para viver cheio do Espírito Santo? No deserto, longe do mundo. Longe do mundo. O crente só vai viver cheio do Espírito Santo longe do mundo. Não vai o irmão Toninho falar: pastor, eu vou ter que vou ter que comprar uma passagem para Marte. Ou vou mudar para a Lua. Não, Toninho, não vai para Marte nem vai para a Lua. Afasta-se da Babilônia. Afasta-se do grupo de amigos que só bebe, só fala mal da vida dos outros, só criticam. Isto, Lucas, é viver no deserto. Isso, Lucas, é não viver no mundo. Não precisa, Lucas, ir para Marte. Não precisa, Daniel, ir morar na Lua. É só não ficar na frente da televisão. É só não compartilhar nas mesas de jogatinas. É só não conviver no meio dos caluniadores. Então, querido, em primeiro lugar aqui, eu vejo que nós precisamos sacrificar os nossos desejos. Precisamos sacrificar os nossos desejos. João Batista, ele sacrificou os desejos dele indo para o deserto. O que tem no deserto? Gafanhoto e mel só. Comia gafanhoto e mel. E vestia do quê? Pele de camelo. Não tinha roupa de marcas, ele não estava preocupado com moda, né? Irmãs, não sei nem que moda que é hoje, eu não sei mais. A moda na minha época era calça jeans. Hoje eu não sei mais. West Top, é verdade, pastor Evandro, West Top era a marca da época. E eu uso hoje a West Top até hoje. O Bamba. Então, irmãos, João Batista, ele santificou, indo para onde? Para o deserto. Lá comia mel e gafanhoto. E vestia-se, né? E calçava o quê? Isto é, ir para o deserto. Queridos, nós se quisermos viver em santidade, nós temos que ir para o deserto.
Mas aí que está, né? Por isso que ninguém quer o Espírito Santo. Você quer viver no deserto? A senhora quer viver no deserto? Você quer comer mel e gafanhoto? Eu não quero o Espírito Santo por causa disso. Vou no deserto? Eu não vou no deserto. Eu quero continuar vivendo bem, eu quero comer bem, eu quero beber bem. Eu quero as roupas de marcas, eu quero isso, quero aquilo, eu quero tanta coisa. Como é que vai viver na plenitude do Espírito Santo? Irmãos, vida cristã não é fácil. Quem pregou facilidade para vocês? Quem foi que falou que é fácil? João Batista viveu no deserto para se manter cheio do Espírito Santo. Sansão, ele quis as coisas do mundo, né? Sansão, ele quis o que não devia, perdeu a plenitude do Espírito Santo, foi fazer o quê? Virar roda como burro, foi amassar barro. E tem muitos crentes amassando barro por causa disso. Tem muitos crentes virando roda por causa disso, irmãos. Você pode ter, não estou falando que você não pode ter coisas, você pode ter coisas. Só que aquelas coisas não pode ter você. Tem pessoas que não é ele que tem as coisas têm ele. Porque ele faz tudo pelas coisas. Porque as coisas é o Senhor da vida dele. Porque as coisas dominam ele. Então nós precisamos sacrificar os nossos desejos, fazendo como João Batista, vamos para o deserto. Vamos deixar o mundo, vamos para o deserto. Paulo fala aqui no verso 1 de Efésios, não é? O que ele fala? Que sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, devemos ser imitadores de Deus. O que Deus é? Deus é santo. Deus é santo. Se Deus é santo, eu tenho que andar em santidade. Eu tenho que andar em santidade, não é? João Batista escolheu andar em santidade, para isso ele teve que ir para o deserto. Mas ele escolheu andar em santidade. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, com aroma suave. Andar em amor como Cristo andou. Será que alguém poderá ser cheio do Espírito Santo sem buscar a santidade e andar em amor? Eu não acredito que alguém seja cheio do Espírito Santo sem andar em santidade e sem amar. A primeira coisa que você vê numa pessoa, se ela é cheia do Espírito Santo, olha para o coração dela, vê se ela tem amor, vê se ela ama, vê se ela é santa. Irmãos, uma das coisas que nós procuramos saber antes de colocar alguém no altar, são estas coisas, são princípios. Se a pessoa é santa. O camarada que toca nos barzinhos a noite toda, num sábado, domingo à noite, não vai tocar aqui em cima de jeito nenhum. Não vai tocar. Por quê? Ele não é santo. Ele está envolvido com as coisas do mundo. O camarada que vive na orgia a semana inteira, no domingo vai pregar aqui? Não vai pregar de jeito nenhum. Ele não é santo. Como é que ele vai pregar? Certa vez, e não faz muito tempo, tinha alguém pregando aqui, eu não estava aquele dia na igreja, mas tinha alguém pregando aqui, acabou o culto, uma irmã lá atrás veio de encontro e cercou ele, e assim, com o dedo no nariz dele: você não é digno de pregar o que você pregou, você não pode pregar o que você pregou. E aí, como é que faz? Nunca mais ele quis pregar.
Sede santo, porque eu sou santo. Sedes meus imitadores. Seja santo como eu sou e ame como eu amo, disse Jesus. Deus é um, Jesus é o mesmo. Sede santo como eu sou santo e ame como eu amo. Como é que você vai pregar sobre amor? Você não tem demonstrado amor? É caso sério, querido. Será que alguém, não é, então, pode dizer que é cheio do Espírito Santo só porque fala em línguas? O diabo também fala em línguas. Só porque faz milagres, o diabo também faz milagres. É bom nós entendermos isso. Verso 3 ao 7. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha, ele está falando para nós, para aquele que quer ser cheio, quer viver na plenitude do Espírito Santo. A impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Tem jeito, irmão? Tem jeito não. Não adianta querer arrumar um lugarzinho para o diabo no céu, não. Ele está condenado já. E os filhos dele vão com ele para o inferno. E todas as pessoas que praticam essas coisas vão para o inferno com ele. Vão de mãos dadas. Irmãos, quem pratica, Paulo está dizendo aqui, não sou eu. Todas as pessoas que praticam essas coisas vão de mão dada com o diabo para o inferno. Não tem lugarzinho no céu, não. Olha, ele fala muito, cobiça, fala de cobiça, fala de conversação torpe. O que é a conversação torpe? Besteiras, irmãos. O crente cheio do Espírito Santo não se reúne para falar besteiras, não se reúne para falar mal dos outros, não se reúne para ficar criticando, palavras vãs. O que é palavras vãs? Palavra que não serve para nada, que não se aproveita nada. Chocarrices, o que é isso? Precisam tomar cuidado com piadas. Se não edifica, vamos guardar a nossa boca, vamos guardar a nossa palavra. Coisas essas, ele está falando, inconvenientes para o crente. Antes, pelo contrário, que as nossas palavras sejam cheias de ações de graças. Palavras cheias de ações de graça. Oh, que maravilha! É isso que Deus, Ele espera de nós. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com ele. Irmão, tem um grupinho de pessoas que está falando mal de alguém, sai de lado. O crente cheio do Espírito Santo, ele não suporta quando alguém está falando mal de outro, ele não suporta. Vamos orar por ele? Vamos abençoar a vida dele? Essa é a atitude do crente cheio do Espírito Santo. Afaste-se dessas pessoas. É a ordem do apóstolo Paulo aqui para nós. E se está escrito aqui, portanto, não sejais participantes com ele. Quando você está na roda dos escarnecedores, você é participante, você é convivente com os escarnecedores. Devemos fugir da imoralidade. A cidade de Éfeso estava em profunda imoralidade naquele tempo. A cidade de Éfeso estava
transtornada. Então Paulo estava falando isso para a igreja: não se misture com eles, não participe com eles. Então, como fazer isso? Só a plenitude do Espírito Santo poderia separar os crentes, a igreja, do meio daquele povo. Você tem alguma coceirinha no ouvido? Quando uma piadinha indecente? Quando começa a criticar? Irmãos, tem pessoas que não podem ver um criticando o outro, ele já quer um espaço para infiltrar no meio, para fazer parte da conversa e ajudar a bombardear o outro, querido. Essas pessoas estão mortas, viu? Essas pessoas que se reúnem para criticar, para falar mal dos outros, estão mortas espiritualmente. O crente cheio do Espírito Santo não participa dessas coisas. Ele se afasta, porque Paulo recomenda isso para o crente cheio do Espírito Santo. Se quer ser cheio do Espírito Santo, afaste-se dessas pessoas. Para estar na plenitude do Espírito, é preciso mudar as antigas atitudes que nós tínhamos. Verso de número 8. Pois outrora, olha o que ele fala aqui: outrora erais trevas, porém agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando Paulo aqui ele está falando, erais trevas, ele está dizendo que antes o homem vivia no pecado, antes o homem vivia na escuridão, vivia na mentira, vivia na prostituição, mas agora em Cristo nós estamos na luz, e por isso nós devemos deixar nossos antigos costumes mundanos. Deixa os antigos costumes mundanos. Antes eu gostava disso, antes eu gostava de uma mesa de baralho com cerveja e truco e seis, e passava a madrugada na mesa de baralho jogando truco e tomando cerveja. Antes eu gostava de uma porta de boteco, pastor Evandro, e eu falo mesmo, eu gostava de uma porta de boteco, uma mesa com cerveja, um violão aqui no braço e cantando músicas mundanas. Antes eu gostava disso, antes eu fazia isso. Hoje eu não posso fazer mais isso. Hoje eu não devo fazer mais isso. Hoje eu não quero fazer mais isso. Porque agora eu sou luz. E você? Continua na mesa de jogatina? Ah, pastor, é um truco. Pastor, é um truco santo, um truco gospel. Bobô, truco gospel, não pode. Bingo beneficente. Ah, irmão, é a Bíblia que fala, não sou eu. Esse Paulo também, ô bicho. Esse crentão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer a santidade? Você quer a estatura de Cristo? Paulo está certo. Quando Paulo fala, éreis, vocês eram, agora vocês não são mais. Vocês faziam, agora não podem fazer mais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Temos que deixar os costumes mundanos. Para vivermos cheios do Espírito Santo, é preciso ter discernimento. É preciso discernir o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. Olha no verso 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as.
porque o que eles fazem em oculto, o só referir é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. O Boris Casoy já copiou da Bíblia. É uma vergonha. Tem crente que é uma vergonha. Somos luz, não somos mais trevas. O crente cheio do Espírito Santo, ele sabe discernir o local, ele sabe discernir o grupo e as conversas que ele pode participar. Eu posso ir lá, eu posso entrar nessa conversa, eu posso participar desse grupo. O homem cheio do Espírito Santo, ele não suporta ficar em ambiente pecaminoso, ouvir palavras, ou ver atitudes que desagradam a Deus. Porque atitudes pecaminosas desagradam a Deus. Eu sou santo, Deus fala, eu sou santo. Vocês são filhos do santo. Atitudes pecaminosas desagradam a Deus. Você deve fugir desses locais. Quer ver que exemplo gostoso para você entender? Você agora parece que não pode mais, é lei. Mas você lembra-se quando você ia num ônibus e alguém, você que não fumava, alguém acendia um cigarro na tua frente? Você suportava isso? Alguém acendeu um cigarro na tua frente, você que não fuma. Você está num restaurante, aquele cheiro de cigarro não te incomoda? Assim é Deus, querido. O pecado incomoda a Deus. Deus não suporta ficar em ambientes assim, aonde tem a prática do pecado, pastor. Deus, ele não suporta ficar em ambientes aonde tem a prática do pecado. E nós, como filhos de Deus, devemos ter o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Não suportar aquele lugar. Não estou dizendo para você não, aliás, eu estou dizendo para você não participar. Não estou dizendo para você não ir, mas você não participa. Queridos, eu sou meio chato para essas coisas, e as pessoas me têm como chato. As pessoas me têm como chato. Nas nossas confraternizações familiares de final de ano, Natal, Ano Novo, que reúne as famílias. Minha família toda não é convertida. A família toda da minha esposa não é convertida. E reúne todo mundo lá, e come, e bebe, e bebe, e bebe, e fuma. Com toda sinceridade, sabe o que eu faço? Eu vou lá, como e sumo do lugar. Só vou para comer. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tchau. Não é ambiente para mim. Não suporto. Eu sou chato, mas eu procuro a minha santidade. A minha santidade eu procuro. E eu até andei tempos atrás aí, olha como Deus, né? Eu andei tempo atrás, participando, né? Aliás, eu vou dizer que serviu, eu vejo que é a propósito de Deus, mas num clube, participando, um time de futebol, e acabava o futebol, era aquelas bebedices, era aquela chocarrice, era aquelas besteiradas, palavras, piadas, bebida. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou largar tudo isso. Rasguei minha carteirinha de sócio, liguei e falei, eu não sou mais sócio desse negócio aqui. Não sou sócio. Não posso conviver com essas pessoas. Enquanto eu fui útil para falar, para demonstrar, para evangelizar, eu permaneci. A hora que eu fiz minha parte, bye bye, aqui não me serve. Esse lugar não é lugar para mim. Preciso praticar esporte. Vou correr individual,
O ambiente de corrida serve para você. Ambiente de corrida não tem cigarro, não tem bebida, tem água e fruta. No ambiente de corrida, viu? É um ambiente para cristão, pode ter certeza. Água e frutas à vontade. Não se vê um cigarro, não se vê uma lata de cerveja, não se vê uma bebida, não vê ninguém embriagado. Todas pessoas saudáveis. Pessoas com 90 anos correndo 5, 10 quilômetros, viu, Eduardo? Seu Messias tem 86 anos. Corre junto com a gente no nosso meio. Você quer vida? Isso é vida. Nós não precisamos, não vem com desculpa. Não vem com desculpa, por causa disso. Você quer participar? Não participe. Vai lá, faz a tua parte, perna para quem tem. Some, sai do meio. Não se assente na roda dos escarnecedores. Porque senão a sua vida vai de mal a pior. Não, é Paulo que está falando aqui, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Eu não creio em espiritismo, por isso eu estou falando que o espírito de Paulo não está encarnado em mim, não. É o espírito de Deus, que estava encarnado em Paulo e está encarnado em mim. Isso é espiritismo, viu? Isto é espiritismo. O mesmo espírito que estava sobre a vida de Paulo, o mesmo espírito que estava sobre a vida de Jesus, ele está aqui hoje. Isso é o verdadeiro espiritismo. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O crente cheio do Espírito Santo, o crente que vive na plenitude do Espírito Santo, ele se manifesta como luz. Ele resplandece. Diante dele, as coisas erradas são manifestas. Você está lá sentado, você está lá no meio. Aquele pessoal todo está lá com um copo de cerveja na mão, você não está. Você está com um copo de Coca-Cola. Você está com uma garrafa de água. Está vendo como que é? Está lá, aquela roda. O crente, cheio do Espírito Santo, ele pode estar ali por um momento, mas ele está manifestando a luz. Ele é o diferente ali. Bom, só você que não bebe, cara. Eu sou luz. Eu não bebo, eu sou luz. Acontecia isso na minha equipe de futebol. Todos ali assentados ali, bebendo. Bebe aí, um golinho só, não vai fazer mal. Eu sou luz, eu sou diferente. E sabe, quando eu parei com o meu time de futebol, quando eu saí, o que bebia mais lá, ele chegou em mim, que pena que você vai parar de patrocinar nosso time, que pena que você não vai vir mais, porque você foi uma coisa boa que apareceu no nosso meio, você foi a melhor coisa que apareceu no nosso time. O que é isso? Manifestação da luz. Sabe, queridos, o crente cheio do Espírito Santo, ele deve ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor, sem gerar dúvidas ou envergonhar o Evangelho. O crente cheio do Espírito Santo está numa rodinha de pessoas, de colegas de trabalho, estão todos ali criticando o patrão, mais essa empresa, mais este fulano, mais o gerente, mais o chefe, estão todos falando mal. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai chegar e falar: espera lá, não é bem assim. Não é bem assim. Nós estamos vendo, vocês estão vendo com esse olho, olha com esse olho e você vai ver que ele não é o que vocês estão pensando. Esse é o crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele não está no mesmo curso
Vamos fazer greve, vamos parar essa empresa. O crente cheio do Espírito Santo, vamos orar por essa empresa. Vamos orar para Deus tocar no coração. Vamos sair às ruas, protestar contra o governo. Só vai crente carnal protestar contra o governo, viu? Porque o crente cheio do Espírito Santo fica aqui orando pelo presidente, como diz a palavra de Deus, porque é uma autoridade. Eu louvo a Deus porque aqui tem pessoas cheias do Espírito Santo, queridos. Ela não está aqui nessa noite, mas uma irmãzinha veio aqui preocupadíssima falar comigo, pastor Evandro. Preocupadíssima, ela veio falar: pastor, os professores estaduais estão todos em greve, pastor. E eu, mais não sei quem, nós estamos entrando e as pessoas ficam olhando para nós. As pessoas ficam falando: vocês não vão aderir, vocês precisam aderir à greve. E ficam olhando, ficam nos importunando, falando com a gente, cercando a gente. Pastor, o que eu faço, pastor? Eu entro no meio deles? Ou eu continuo na minha? Eu perguntei para a irmã: o que vai acontecer se você ficar na sua? Pastor, não vai acontecer nada. Vão te mandar embora se você continuar? Não vou ser mandado embora. Então qual é o problema? Estão falando de mim, estão me criticando, estão falando isso, aquilo. Estão falando que eu sou chata. O crente cheio do Espírito Santo, ele permanece. Estão impedindo você de entrar na escola, irmã? Não, pastor, não estão impedindo. Então entra, irmã, e vai lá. Faz o teu papel, porque Deus está vendo, o governador Alckmin está vendo, que você é fiel. O que você pensa disso, irmã? É isso que eu queria ouvir, pastor. Isso me trouxe paz, ouvir isso do Senhor. Eu pensei que por um momento eu deveria aderir à greve, fazer parte juntamente com os meus colegas de trabalho, companheiros de trabalho, porque não são amigos. Essa é a atitude do crente cheio do Espírito Santo. Sem dúvida alguma, o pecado, ele é aquele que esvazia o homem crente, o homem cristão do Espírito Santo. É o pecado que esvazia o homem, que não deixa o homem ser cheio do Espírito Santo. Querido, eu vou te falar uma verdade que pode chocar você nesta noite. Não adianta orar para ser cheio do Espírito Santo se não tirarmos o pecado de dentro de nós. Não adianta orar, ficar orando para ser cheio do Espírito Santo se não tirar, se não remover o pecado que está dentro de você. Pode impor as mãos aqui, pode fazer uma roda de pastores cheio do Espírito Santo, impor as mãos aqui em você, e você pode até naquele momento, inconsciente do teu pecado, você pode até ser cheio do Espírito Santo, mas você saiu lá, naquela porta, acabou-se. Saco furado, não para nada. Lata sem fundo, não para nada. Por quê? O pecado é o fundo falso. O pecado é o fundo falso do cristão, que anda e que vive no pecado. Então não adianta orar, não adianta pedir, não adianta querer, se não tirarmos o pecado dentro de nós. Como fazer isso? Boa pergunta. Como tirar o pecado dentro de nós? Arrependendo, em primeiro lugar, não é? Arrependendo, pedindo perdão, e mortificando a carne. A carne precisa ser morta. Se nós não queremos viver em pecado, pecando, viver em pecado é uma coisa, pecar é outra coisa, mas pecando, sempre repetindo o mesmo pecado, nós precisamos mortificar a nossa carne através do jejum. O jejum mortifica a nossa carne.
O apóstolo Paulo fala: quando estou fraco, sou forte. O que ele está dizendo? Quando estou fraco através do jejum, na minha carne, espiritualmente, eu sou forte, e pode vir o pecado me assediar, que eu não vou cair, porque eu estou forte espiritualmente. O homem em jejum, ele elimina os desejos da carne, a vontade da carne, a carne enfraquece. Então, como fazer para estar cheio do Espírito Santo? Se você já tem o Espírito Santo, se você tem, vive cheio do Espírito Santo, para não se esvaziar, mortifique a sua carne através do jejum. Se encha da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. E uma das coisas, eu vejo que a adoração, adorando a Deus, eu vejo que a adoração, ela atrai a presença de Deus. E na verdade, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é atraído pela adoração, Ele é atraído pelo louvor. Em vez de você ficar resmungando lá no banheiro da tua casa, cante hinos, louve a Deus, adore a Deus. Aconteceu uma tragédia na tua vida, adore a Deus, porque você vai atrair a presença de Deus. Não fique murmurando, não fique reclamando. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, sabe a presença de quem nós atraímos? A presença de demônio. Quando você murmura, quando você vive reclamando, você está atraindo demônios para perto de você. E quando você adora, você elimina, porque o diabo, os demônios, eles não suportam a adoração a Deus. Murmurar, reclamação, é alimento de demônios. E se você alimenta demônios na tua vida, com certeza, o Espírito Santo, ele não estará ali. Ou é um, ou é o outro. Você não pode ter os dois. A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos a um, ou servimos a outro. Ou servimos a demônio com reclamação, com murmuração, com fuxico, com bebedice, com tantas isses na vida, não é verdade? Ou nós abrimos nossa boca para adorar, 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 e trazer a presença de Deus em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, te adoro, te louvo, te glorifico, te exalto. Tropecei, oh meu Deus, oh meu Deus, graças lhe dou, porque só tropecei, podia ter quebrado o pé, e foi só a unha que descolou. Nós sempre temos motivos para adorar a Deus. Pense que sempre o pior poderia acontecer na tua vida. Irmãos, o pior poderia ter acontecido na tua vida. Se você está andando com o seu carro pela rua, se furou um pneu, dê graças a Deus porque furou o pneu, porque Deus está te livrando de um acidente na próxima esquina. Será que você consegue ver isso? Você está pronto para sair de casa, começou a chover, vou perder o casamento, vou perder aquela festa. Glória a Deus, porque uma tragédia estaria me aguardando. Perdi o avião, glória a Deus, porque eu perdi o avião caiu. Motivos, sempre temos motivo para agradecer e dar graças a Deus. Alguma coisa pior poderia ter acontecido se não acontecesse aquela. Cheios do Espírito Santo, plenitude, viver na plenitude do Espírito Santo, é o desafio do crente nesse tempo. É o nosso desafio, é o nosso alvo. Igreja, presta atenção, ser cheio do Espírito Santo, viver na plenitude do Espírito Santo, tem que ser o nosso alvo, ainda que eu não consiga, mas é meu alvo. Eu, irmão querido, eu estou muito longe de ser o primeiro corredor, na minha categoria. O máximo que eu consegui chegar foi o 8º. E pelo tempo eu estou muito longe. Mas eu tenho como alvo chegar em primeiro, na minha categoria. Eu tenho como alvo. Está difícil? É muito difícil.
É questão de percurso de 50 minutos, eu tenho que tirar 10 minutos. É muita coisa, impossível. Mas eu não desisto, eu vou, é meu objetivo. Não vou parar e vou sempre querer chegar lá. Assim é a vida do crente. É impossível ser santo, é impossível viver na plenitude do Espírito Santo. Não é impossível. É difícil. Mas não é impossível, é meu alvo. Eu vou lutar para chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo Jesus. É o meu alvo. A cada dia nós temos que melhorar. A cada dia nós temos que melhorar a nossa santidade, temos que ser mais santo, buscar mais. Uma das coisas que eu lastimo, uma das coisas que eu falo muitas vezes para Deus, foi o período de 15 anos que eu fiquei fora do caminho de Deus. Foram 15 anos que eu fiquei afastado do caminho de Deus. Fiquei desviado do caminho de Deus. Fui tocar viola, fui cantar lá fora para o mundo. 15 anos. Se não fosse esses 15 anos, minha irmã, na minha vida perdido, hoje eu estaria 15 anos na frente, no meu ministério. Muito mais cheio, muito mais perfeito do que eu sou. 15 anos perdido na minha vida. Por isso, quando olha esse menino, olha aquele outro menino ali, meu Deus do céu, vão ser muito melhor do que eu. Vai ser melhor que nós, pastor. Vão ter mais tempo para estudar, para orar, mais tempo de vida com Deus. Eu fico com dó, com piedade do ladrão da cruz. Ele não teve tempo para desenvolver nada. Ele não teve tempo, ele ouviu na última hora. Ele ouviu ali, morreu. Mas você que é jovem, você tem tempo, e uma das queixas minha é de ter se desviado por 15 anos do caminho do Senhor, 15 anos perdido na minha vida, que não serviu para nada. Poderia ser outra pessoa hoje. Melhor. Não perca tempo. Não perca tempo. Hoje eu olho meus filhos, meus 2 filhos, vai ser muito melhor que eu. Muito melhor que eu, nasceram dentro da igreja, cresceram no altar. A geração do meu filho e da minha filha tem aí, olha, tem ministros aí, meu Deus do céu, incomparável com o que eu sou hoje. Incomparável. Preparados, sendo preparados em todos os sentidos. Não perca tempo. Busque a santidade. Busque o amadurecimento cristão. Busque a perfeição. Irmão, esse é o único pecado, esse é o único caso que não é pecado. Buscar a perfeição. Buscar a perfeição espiritual. A maturidade espiritual. Isso não é pecado. Isso deve ser o nosso alvo. Amém? 9h, levante-se em pé. Terminamos mais uma ministração. Meu amigo Espírito Santo. Viver na plenitude do Espírito Santo. É possível? Talvez não, mas é o alvo. Talvez não, mas é o alvo. Peça a Deus para que você possa ter como alvo viver na plenitude do Espírito Santo. Viver sempre cheio do Espírito Santo. Viver sempre transbordando, para que a glória de Deus se manifeste, não de vez em quando, mas todo momento na sua vida. Que não somente no culto aqui, na hora que você está cantando, alguém seja curado, mas como o próprio Eliseu, que nós falamos já, dele foi questionado isso, como o próprio Eliseu, mesmo depois de morto, os ossos dele, quando foram tocados, curou. Não é verdade, irmãos? Isto é plenitude do Espírito Santo na vida. Tem pessoas que só dentro da igreja, que operam, que oram só dentro da igreja,
Nós temos que orar lá fora, nós temos que adorar lá fora. O Espírito Santo que está aqui dentro da igreja é o mesmo. O Espírito Santo não está aqui nas quatro paredes, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo se move em você. É em você que ele se move, não é dentro dessas quatro paredes. O Espírito Santo só vai se mover se tiver alguém cheio do Espírito Santo dentro da igreja. E você é esse cara, você é a pessoa que o Espírito Santo precisa se mover. Busque a Deus, eu digo em oração, mas muito mais, eliminando os pecados da sua vida, adorando a Deus, lendo a palavra de Deus. Busque o Espírito Santo. Faça por ter o Espírito Santo na tua vida, porque é fundamental para nós cristãos. Meu Deus e Pai, mas esta palavra, Deus, creio que inspirada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que essas palavras possam ser adquiridas pela mente, pelo coração desta igreja. Deus da glória, para que possamos ter pessoas aqui que vivam na plenitude, pessoas que vivam cheias do Teu Espírito Santo, pessoas que possam ser bênção e não maldição para outras vidas, pessoas que tenham palavras de amor, de carinho, pessoas que tenham bons conselhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pessoas que tenham uma palavra de calma, que tenham uma palavra de conforto, ó Deus, pessoas que, ó Deus, impõem a mão sobre os enfermos e sejam curados. Oh Senhor, nós queremos e precisamos disso, Pai. Pessoas que repreendam, pessoas que exortem quando alguém estiver em caminho, em lugares errados. Deus, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente, ó Deus, tenha pernas por este lugar, que Ele verdadeiramente se mova nesta igreja, em todos nós, Pai. Senhor, queremos a presença, queremos ser cheios, queremos viver na plenitude do Espírito Santo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre, transforme nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.